Boa noite. Às vezes passava fome ao meu lado e achava bonito não ter o que comer. E quando me via contrariado, dizia: meu filho, o que se há de fazer? Amélia não tinha a menor vaidade. Amélia é que era a mulher de verdade. Essa letra de Mário Lago se tornou um grande sucesso na MPB na década de 40, na voz de Ataúfo Alves. Em destaque, uma mulher submissa, condenada a concordar com todos os atos do marido. Se chegamos aos tempos atuais, vamos encontrar músicas que fazem apologia à pedofilia, com refrãos que exaltam as novinhas e até músicas que tratam o estupro como algo natural. Tudo pode acontecer na letra de uma música e, embalados pela melodia, nem sempre prestamos a devida atenção ao que estamos reproduzindo na hora em que cantamos. Claro que também não podemos deixar de destacar as músicas que chamam a atenção para a força, resistência e empoderamento feminino. É nessa linha que segue o programa Opinião Pernambuco de hoje. E para falar sobre a representação da mulher em letras de músicas, recebemos Flávia Suassuna, escritora e professora de literatura. Joana Flor, cantora e compositora. Estamos disponibilizando o número de WhatsApp para você enviar perguntas ou sua opinião. 988-307098. Você também pode acompanhar o programa online através do endereço eletrônico www.ufpe.br/NTVRU. Bem, sejam bem-vindas. Vamos falar das letras das músicas, mas vamos entender um pouco essa formação, né, da musicografia brasileira. E a música ela começa como um reduto muito masculino. Né? Só depois, quando Chiquinha Gonzaga vem gravar seus primeiros singles, né, suas primeiras musiquinhas ali, principalmente as marchinhas, é que a gente começa a identificar uma mulher chegando junto. Mas assim, foi um começo muito difícil para a mulher. E a voz era a voz masculina. Como vocês analisam esse surgimento dessa música dentro de uma indústria fonográfica a partir do final do século XIX e século XX adentro, professora Flávia Suassuna? Eu acho que estamos falando do mesmo problema com as escritoras, não é? Nós tínhamos algumas escritoras no século XVIII, XIX, não é? Proporcionalmente mais escritoras nesse tempo do que hoje em dia. A gente não entende isso porque a gente pensa que hoje a mulher está muito mais, não é? Muito mais empoderada, digamos assim, mas, na verdade, havia mais escritoras proporcionalmente em relação à população no século XIX, não é? Por quê? Porque era uma atividade que não dava dinheiro. Então, isso acontece, por exemplo, com cozinha, isso acontece com costura. Quando a atividade começa a dar algum dinheiro, geralmente ela dá dinheiro a homens e não a mulheres. Né? Então, a gente fica somente com aquele espacinho sempre mais difícil, não é? É sem a grana, a da gente é sem a grana. Então, eu acho que isso acontece também hoje em dia, não é? Na verdade, o que é a literatura, o que é a música, são veículos de expressão, não é? E o livro Dom Casmurro de Machado de Assis, por exemplo, ele é a cara, não é, da sociedade da gente, porque é um homem que conta a história e a gente não vê a voz da mulher, né? A perspectiva dela, a versão dela da história, né? Então, eu acho que acontece a mesma coisa com as músicas, né? E com exatamente isso. Sempre o universo é sempre muito masculino, né? E agora é que a gente está entrando nas brechas, não é? Mas a nossa amiga aqui estava conversando comigo e ela estava dizendo que isso é muito difícil, né? Muito, muito difícil. Então, Joana, como você vê essa evolução? Naquele tempo, né, 100 anos atrás, seria muito difícil para você ser cantora. Esse espaço hoje está sendo melhor ocupado pelas mulheres. É verdade. Hoje a gente tem um espaço, né? A gente vem conquistando esse espaço, ainda vem sendo bem difícil. Mas naquela época também existia justamente quando Chiquinha Gonzaga ela chegou, né, que aí ela trouxe essa música e enfrentou muito preconceito. Então, assim, foi muito difícil para ela chegar
E os homens, eles quando faziam as músicas, as mulheres eram as vozes intérpretes. Então, assim, as mulheres compositoras, elas não podiam chegar. Então, assim, Chiquinha realmente, ela chegou revolucionando Chegou abrindo alas, não foi? Abrindo alas com a marchinha, né? O abre alas que eu quero passar. Ela chegou, assim, ela enfrentou mesmo a sociedade, ela fez política também, né, com as músicas dela. Então, assim, ela sofreu bastante, né, esse preconceito, mas ela foi muito forte e eu acho que é o que a gente vem tentando fazer hoje em dia, né, ser forte, porque não é fácil. Eu acho que foi uma caminhada muito grande e a gente ainda tem muita coisa para caminhar ainda. Você acredita que o fato de essa indústria fonográfica ela ter começado com essa presença tão forte da voz masculina contribuiu de alguma forma para que as primeiras letras, em grande parte, elas tivessem um conteúdo muito machista? Vamos ouvir Flávio, depois a gente vai para você também, Joana. Eu acho que isso também, né? Na verdade, eu acho que o machismo, ele é na nossa sociedade estrutural, né? E eu acho que a gente precisa prestar atenção também a umas questões muito importantes, que eu acho que estão precisando ser reveladas, não é? Por exemplo, como o machismo, ele prejudica também os homens, não é? Os homens também são vítimas da violência, os homens também são vítimas da desigualdade, né? E por exemplo, é difícil falar sobre isso. Eu acho que esse assunto é um pântano, não é? Mas é uma coisa muito estrutural, não é? Não é só a indústria fonográfica, não é? Nós também, às vezes, o caminho da obediência é mais fácil. E a gente, às vezes, trilhou ele, não é? Então, nós temos também responsabilidades nessa situação, não é? Eu acho que há uma cultura agora de muita acusação do homem, como se ele fosse o único algoz, mas, por exemplo, certas mulheres, elas ganham muito dinheiro com porcaria. Aí essa história de dizer assim, a indústria da cerveja não é objetifica a mulher, mas eu acho que é uma mulher que está ali ganhando dinheiro. Quer dizer, observem que ela também está estruturalmente conivente com essa situação, não é? É uma coisa bem difícil de a gente falar. Recentemente, eu acho que a gente está vivendo dentro de uma sociedade que tem oposições muito simplistas, não é? Então, a mulher não está se olhando nesse processo. Ela está dizendo assim, o homem é o algoz e nós somos as vítimas, sem observar que também somos coniventes às vezes, não é? É um pântano difícil, sim, eu sei. É um tema muito delicado, polêmico, né? Há um fio de uma navalha. E nesse momento em que a gente está mudando papéis, mudando funções, não é? Mudando muita coisa. Sim, então, mas que no entanto a gente precisa refletir sobre, né? A gente precisa conversar, refletir sobre, né? Joana, gostaria de falar um pouco também sobre essa questão que foi colocada, quer dizer, o fato de haver uma predominância masculina fez com que essa voz masculina soasse mais forte e preponderasse em muitas músicas um caráter machista? Eu acredito que isso faz parte mesmo da sociedade patriarcal, né, que a gente vive, e sempre existiu isso era muito mais forte antes. Então, realmente, isso traz uma bagagem muito forte para a gente hoje em dia. Mas eu acredito que também é muito culpa do mercado. Eu acho que o mercado da música, acho que a mídia em si, né, essa questão da comunicação de massa mesmo, da música, a música tem esse poder, né? Então, essa questão do homem sempre teve essa força. Né? Vamos ver aqui a letra, né, falar um pouquinho sobre a música Ai Que Saudade da Amélia, do Mário Lagos, cantada pelo Ataúfo Alves. A gente tem, inclusive, a letra aí para mostrar para o telespectador, para acompanhar. O que é que diz, né? O que é que diz a letra? Você só pensa em luxo e riqueza. Tudo o que você vê, você quer. Ai, meu Deus, que saudade da Amélia. Aquilo sim é que era mulher. Às vezes passava fome ao meu lado e achava bonito não ter o que comer. E quando me via contrariado, dizia, meu filho, o que se há de fazer? Amélia não tinha a menor vaidade. Amélia é que era mulher de verdade. Uma música que ainda hoje é polêmica, porque ainda hoje muita gente canta essa música, né, e que apresenta uma mulher submissa.
Flávia Suassuna, o que deve ter passado na cabeça dos autores dessa música? Na verdade, eu acho que se eles pensavam que com isso estavam falando de um gênero inteirinho, eu acho um absurdo, né? Porque, na verdade, nós somos muito diferentes umas das outras. Não é verdade? Então, eu não sei que tipo de mulher é essa, a Amélia, ou é só ela? Ou ela é um modelo a seguir, não é? Veja, é difícil, porque a gente não está trabalhando mais com modelos, né? No nosso raciocínio, a gente está trabalhando com a validação das exceções, não é? E isso é uma coisa muito positiva na nossa sociedade. Então, eu não sei bem o que era que ele estava falando, né? Se talvez um tipo de mulher específico, mas eu acho muito esquisito você dizer um conjunto de mulheres. Eu acho que a mulher não se define assim. Essa mulher seria a mulher recatada e do lar? Eu acho que veio à tona, né, agora mulher, com a Marcela Temer. Pois é, olha aí. Eu acho que a Amélia, né, foi uma generalização da mulher da época, né, que eles tinham essa visão dessa mulher. Porque também tem uma coisa super interessante nessa época, que ou a mulher ela era Amélia, ou a mulher ela era a mulher do cabaré. Né? Então, assim, Mário Lago, ele cantava também as mulheres do cabaré, né? Então, assim, eram aquelas mulheres pervertidas, eram as mulheres da noite, né? Então, ou essa mulher, que era a mulher da casa, a dona de casa ideal, a perfeita, ou ela que era mulher como essa aí, que ele fala, né? Tipo, você é cheia de luxúria, então... A Amélia não tem essa vaidade que você tem. Então, quem era essa mulher, né? Essa mulher já era aquela mulher que ela já se sobressaía naquela sociedade, aquilo ali não era permitido. Mas eu fico pensando que tem muita mulher mandona. Mesmo que ela seja dona de casa, ela é mandona que só ela manda em tudo, manda no marido, manda não sei o que lá, é o homem da casa, não é? Então, é esquisito quando a gente é tratada assim dentro. E será que sempre foi assim? Será que sempre teve essa mulher mandona também? Minha avó materna era horrivelmente mandona. Vamos fazer o seguinte, a gente vai para o intervalo e daqui a pouquinho a gente volta falando sobre a representação da mulher nas letras de músicas. Até já.